Olá, sejam bem-vindos a todos, né? E boa noite para quem está aqui na call, né? Quem dispôs o seu tempo para participar, né? E, bem, antes de começar o assunto em específico, eu tenho algumas coisas a tratar antes, né? De certa forma, fazer algumas publicidades, né? Ou alertar para os membros, né? Os novos membros que que entraram agora no canal, né? As opções que eles podem encontrar aqui, né? Bem, o Harmonia já tem 3 anos de idade, né? É um canal relativamente velho, por assim dizer, né? E, bem, nós já produzimos mais de 70 vídeos pro YouTube, vários e vários e vários posts, literalmente milhares de posts, sem ironia, né? E tratamos sobre diversos temas, né? Que foi desde esoterismo até psicologia, política, enfim, tradição chinesa, catolicismo, vários temas, né? Nós nunca focamos em um de maneira regrada e específica, né? Tanto pela questão de que uma das filosofias desse grupo nós estamos com a intenção de ajudar indivíduos e não vender um produto em si, né? E se for necessário compartilhar, né? De outras ciências, de outras artes, então assim será feito, né? E bem, tendo dito isso, né? Temos canal no YouTube, no Instagram, né? O Twitter ainda não, né? E bem, e acompanhe que futuramente também terá, né? Aulas particulares de francês e letramento, que no caso ministrarei, né? Que, enfim, será um preço bem baixo, né? Pelas questões que eu já havia dito, né? Nós não estamos aqui literalmente para vender um produto, mas ajudar indivíduos a, de certa forma, prosseguirem na vida, né? Ou no mínimo intelectualmente. Né? As duas coisas não estão desligadas, né? Se o sujeito avança intelectualmente, ele avança na vida e vice-versa, né? E também tem esse novo quadro, né? Que eu não inventei o nome, mas eu tive como base um professor chamado Leonardo Bartel, né, que ele criou a Hora de Jade, e eu inventei a Hora Esotérica, né, no caso. É a Hora Esotérica e o Minuto Esotérico, que terá como foco falar de esoterismo, né, e assuntos tratados ligados em relação a isso, né. No caso, a Hora Esotérica, como o nome já diz, será um podcast, né, uma live, como nesse caso, de algumas horas, né? E no Minuto Esotérico será uma live, um podcast de alguns minutos, né? Em princípio, né, nessa hora esotérica, né, não passará mais de uma hora, sabe? Pela questão de que, bem, eu não quero prender todo mundo aqui por muito tempo. Esse não é o meu objetivo e, enfim, vocês devem ter coisas mais importantes para fazer, né? Até mesmo na sexta-feira, né? Eu quero que vocês progridam na vida e, se necessário, né, tirar vocês de uma live, até mesmo que seja minha, eu farei isso, né? Pelo bem de vocês. E bem, tendo dito isso, vamos para o podcast em questão, né? Antes de mais nada, eu quero dizer como será a estrutura desse podcast, né? Porque ele será um podcast um tanto diferenciado, né? Ele será a introdução geral ao que de fato é esoterismo, o que são ritos propiciatórios, ritos sacrificiais, domínio de manipulação de controle de energias sutis, o que é uma iniciação, o que é uma contra-iniciação, como ler uma catedral católica, esses simbolismos, né? Como identificar uma organização esotérica de fato, de uma organização pseudo-esotérica, por assim dizer, né? E, pessoal que estão levantando a mão, né? Eu não deixarei vocês falarem por enquanto, né? E também peço que os ADMs que possuem a oportunidade de falar, né, que não falem por enquanto. Mas no finalzinho assim, né, quando estiver terminando, eu abrirei e que vocês perguntem, façam comentários de qualquer natureza. Né? Não importa se você é um pagão, se é isso, aquilo, se você é um católico, não tem problema. Né? Façam perguntas, não importa, sabe?
Mas é claro, se o sujeito vem com uma certa malícia, eu evidentemente vou reconhecer e não vou tratar isso com uma certa forma, uma maneira amigável, né? Mas isso virá do indivíduo, não virá de mim. Qualquer outra forma, né? Se você for um sujeito honesto e sincero, que simplesmente quer ter uma pergunta sanada, eu estarei aqui para te ajudar, né? E voltando ao que eu estava dizendo, a estrutura, né, do podcast. Eu falarei sobre esses assuntos, né, que eu já havia dito. E bem, é, a live em específico é sobre a maçonaria, né? Mas também tem a ligação com o esoterismo, né? E a base do esoterismo, o que é esoterismo, exoterismo, etc. Né? O que é magia, o que são energias sutis, eu vou explicar tudo isso. E também ligar com a maçonaria, né? E como ela também controla os meios políticos, né? Que vem o grande embate, né? Ah, como que a maçonaria controla o mundo, etc. Né? E vocês vão entender que é mais ou menos isso, mas não é da forma que o pessoal geralmente enxerga, como é propagado na mídia, né? Com vários influencers histéricos, etc. Né? Enfim, e também tem mais uma coisa. Ela será, de certa forma, será dividida como se fosse uma estrutura de redação de Enem, para que fique bem claro, né? Será introdução, desenvolvimento e desfecho, para que não haja dúvidas, né? Especialmente levando em consideração que no nosso país 80% é analfabeto funcional, até mesmo aqueles que dizem saber ler muito bem, mas, enfim, esse é papo para outro dia. Então, pensando nisso, eu deixei essa estrutura parecida com o Enem, para melhor compreensão, né? E bem, eu acho que já falei demais, né? Para uma introdução, e eu acho que podemos começar, né? O que é o esoterismo? O que é o exoterismo, né? Que tantos dizem que há tantas confusões, né? No estudos dessas ciências, né? Que, bem, se o pessoal entendesse o que de fato é esoterismo e exoterismo, eu acredito que, né, pela definição dos termos, que não haveria tanta confusão e não haveria tanto indivíduo louco, né? Bem, então vamos sanar disso, né? E eu vou usar como referência um livro do Olavo de Carvalho que se chama Introdução aos Estudos dos Esoterismos, né? Aí vai ter o René Guénon, vai ter um pouco da Suma Teológica, enfim. Mas não se preocupem, não se assustem, né? Vocês que não gostam da igreja. Eu vou citar como fins didáticos, né? E até mesmo para desmascarar determinadas mentiras que o pessoal solta com a questão, a igreja condena o que é energia sutil, etc. É mesmo Santo Tomás de Aquino tendo falado dela, etc. Vai ser nessa pegada. E bem, a confusão do que é esoterismo e exoterismo tem como causa, né, de certa forma, New Age, né, que diluiu vários dos termos e o pessoal geralmente que sabe é muito discreto, né, não falam assim para todo mundo, às vezes por ter uma mentalidade egocêntrica, né, ou às vezes, de certa forma, é uma justificativa para o indivíduo falar, eu não dou certo na vida, né, eu não faço nada certo, mas pelo menos eu tenho aqui o meu segredinho, né, que eu não vou contar para ninguém, né. E bem, eu não gosto disso. Eu vou ser sincero aqui, né. Eu vou de fato dizer o que são esses temas. Esoterismo, né. De onde surgiu o esoterismo? Bem, o René Guénon, ele, ele que meio que desenvolveu esse conceito, né. René Guénon tirou isso da história do profeta Mohammed, né, do Islã, que no caso o profeta Mohammed estava andando com um de seus discípulos, enquanto viu vários outros sujeitos em volta de uma árvore, né, acultuando, fazendo determinados ritos diferentes, né, e o cara que estava do lado do Mohammed perguntou para ele, né, o que eles estão fazendo? E o Mohammed respondeu, né, bem, esses são ritos que não são as preces diárias do Islã, ninguém os obrigou, mas eles estão fazendo de forma voluntária, né? Bem, esoterismo é literalmente isso. São ritos e símbolos que, de certa forma, são praticados por indivíduos que têm essa finalidade, que eles querem, né? Como o negócio já diz, veneração. Ninguém é obrigado a venerar ninguém ou fazer uma veneração de algo, mas que eles fazem por conta própria, porque eles querem, simples assim, né? Geralmente
O esoterismo o grupos esotéricos são formados de pessoas até um tanto mais inteligentes, né, que se importam com essas coisas. Enfim, o que significa esoterismo, né? Vamos tirar a raiz do esoterismo, que no caso seria o exo, né? Exo significa interno, né? Algo que está dentro, que está para além da casca, né? E exoterismo é o inverso disso, né? Exo significa literalmente externo, né? E seria a casca, né? Seria a parte, de certa forma, doutrinal da religião. Seria a parte que muitos dizem que é para plebe, né? Que é a parte para o povão, que são os efeitos de moralidade, é, alguns ritos básicos, etc. Né? E o esoterismo seria o miolo da religião, ou aquela parte que é praticada por poucos indivíduos que têm interesse, né? Que no fundo, né? São ritos e símbolos, né? E bem, sabendo disso, agora você já sabe o que é esoterismo e exoterismo de maneira profunda, né? E bem, vamos falar o que são os ritos, né? Eu disse que o esoterismo se baseia de ritos e símbolos, né? É mais justo, né? Dizer o que são eles, né? O que são ritos? Bem, ritos são uma sequência formalizada de um ser primordial, ou seja, são uma cópia de gestos de um ser primordial. Sei lá, vou dar um exemplo aqui que é mais fácil do pessoal compreender. A Eucaristia. A Eucaristia é um rito porque ela foi baseada nos gestos de um ser primordial, que no caso seria Deus, ou seria Jesus, né? E no caso, quando ele diz na Santa Ceia, este é o meu corpo, que eu entrego a vós, né? E quando o padre repete na missa, este é o meu corpo, que eu entrego a vós, é literalmente o rito. Isso é um rito por definição. É a repetição formalizada de um ser primordial. É isso. Tá? Não tem tanto segredo, mas claro que isso se estende a várias religiões, no caso todas, né? Não é exclusivo do catolicismo de forma alguma, né? E nesse caso, há vários tipos de ritos, né? De certa forma, bifurcações do próprio, né? Que no caso são dos tipos de ritos, né? Ritos propiciatórios, ritos mágicos, ritos sacrificiais, ritos iniciatórios e que no caso teriam ligação com a maçonaria, né? E etc. Bem, vamos começar, né? Ritos propiciatórios. Esses seriam os ritos, de certa forma, de proteção. Né? Um exemplo bobo aqui, mas que está no cotidiano de todo mundo. Quando um sujeito, sei lá, compra um carro ou vai fazer um projeto e ele pede a proteção de Deus. Né? Ele faz alguma oração, alguma coisa desse tipo. Isso é um rito propiciatório. É um rito que exime o sujeito de alguns malefícios espirituais, por assim dizer, né? E é isso, né? É o sinal da cruz que você faz, que é uma repetição formalizada, etc, né? E isso, claro que tem outras religiões também, mas eu não estudei a fundo, então, claro, né? Não tem por que falar tanto do Oriente, sendo que nós somos ocidentais e é mais fácil para a compreensão de todos, né? Somos a Igreja Católica. Bem, e ritos mágicos, né? Ritos mágicos são ritos, né? Que têm como finalidade controlar as energias sutis da natureza, né? Bem, o que são energias sutis da natureza, né? Bem, são espíritos? São fantasmas? Não. É uma espécie de matéria que está entre a psique e entre o material, né? E não necessariamente que é porque é uma matéria que é invisível que seja espiritual, não é. Existe um termo também, né, nesse meio das ciências que eles dizem que é o materialismo espiritual, né? Não necessariamente porque é algo invisível que ele seja espiritual, né? Nesse caso é a mesma coisa. Energia sutil é isso. É uma matéria invisível que há um certo controle dela, né? E eu vou dar alguns exemplos, né? Bem, você pode perceber isso no taoísmo, né? Com a acupuntura chinesa. Aqui agora o Pedrão vai entrar em êxtase, que ele é o estudioso dessa questão, né? Mas, enfim, isso é uma espécie, né? Na acupuntura chinesa, você percebe que quando vai ter determinadas práticas médicas, né? Eles vão querer curar o rim, aí eles acertam determinados chakras e determinados pontos de energia, por assim dizer, né?
eles manipulam exatamente isso, sabe? E aí pode vir um sujeito e falar, mas veja bem, tem um campo, sabe, tem algum tubo sanguíneo que permite que essa energia passe. Não é exatamente assim. Fizeram estudos, né? Foram a fundo nesse assunto e, bem, eles perceberam que aonde essa, entre essas energia passava, não tinha nenhum fio condutor, não tinha nada desse tipo, né? É algo que, como eu disse, está no meio da psique, no meio da matéria. E bem, um outro exemplo, no caso, muito dos, de certa forma, os espíritas falam bastante disso, né? Que são o tipo de energia que o indivíduo tem, né? Ah, um indivíduo que é uma má pessoa, ele teria um campo energético ruim e o inverso também, uma pessoa que tem um campo energético bom poderia fazer boas coisas, etc. Né? O Espiritismo fala um tanto disso. E também teve um experimento de um doutor que eu não vou me lembrar o nome, nem vou tentar lembrar, né, que ele fez uma teste, ele fez alguns testes, né, com umas caixas de Hensch, o nome, né? Ele colocou alguns indivíduos lá e tentou fotografar essa energia. Ele percebeu que em algumas fotografias apareciam realmente, né, essas energias que os espíritas citavam, né? Ah, as pessoas ruins realmente tinham energias um pouco mais avermelhadas, né? E, bem, essas caixas, evidentemente, não eram caixas comuns, né? Tinha um certo cobre, tinha alguns materiais refinados ali, né? Eram umas caixas especiais. E essas fotos são reais, sabe? Você pode acabar pesquisando depois, pesquisa caixas de range, né? E até o próprio Olavo, ele entrou dentro de uma dessas caixas, né? E ele disse que o negócio é real, sabe? Você sente realmente energias ali, entende? Mesmo que não tenha, sei lá, algum campo de eletricidade externo, né? Que às vezes é o exemplo, você vai ligar uma televisão, você coloca a mão, uma televisão de tubo, você coloca a mão e sente energia. Não é desse tipo, é algo diferente, sabe? E bem, a magia seria literalmente a manipulação dessas energias, que o sujeito controlando-as, né, teria algum efeito. O efeito de matar, o efeito de curar alguma doença. Isso também derivaria, né, da alquimia. É literalmente isso, a alquimia é manipulação de energia sutil, né? Você quer transformar o bronze em ouro, é literalmente isso que eles fazem. É manipular essas energias, né? Manipular esse, entre aspas, material invisível, por assim dizer, né? E bem, o sujeito que pratica isso realmente tem efeitos, né? E muitos acreditam que controlam isso, que ao menos acreditam controlar, né? Se é verdade ou não que eles têm esse controle absoluto, é algo de se pensar, porque também tem uma outra hipótese, né? De um estudioso que foi até a África estudar Kimbanda, se não me engano, né? E ele viu que em determinadas aldeias, né, os ditos feiticeiros, quando lançavam um feitiço no indivíduo, né, teoricamente controlando essas energias sutis, o indivíduo morria logo em seguida, né? Mas aí ele entrou na hipótese de que, bem, será que o indivíduo morria porque ele acreditava naquilo e assim os seus órgãos desfaleciam, né? Claro, eu acho que não é segredo para muita gente que os órgãos não estão desconectados da sua psique, né? É aquela coisa, quando você está depressivo, tudo abaixa, a testosterona baixa, os hormônios de endorfina baixam e etc, né? Você fica doente, você fica realmente mal, né? E aí entraria nessa questão, né? O indivíduo morreu porque ele acreditou que aquilo teria um efeito. É como se fosse um efeito placebo, por assim dizer, né? E por isso que o indivíduo morreu, né? Ou ele viu outro indivíduo morrendo, algo que seria algo, né, que teria confirmado ainda mais a crença dele, né, naquele negócio, né? E por isso ele teria falecido, né? Enfim, tem essas duas hipóteses, né? Uma mais materialista e outra mais espiritual, por assim dizer, né? Então você pode acreditar em alguma das duas, que de certa forma terá o mesmo efeito, por assim dizer, né? O negócio realmente funciona, né? E uma coisa interessante, né? Tá, se essa coisa existe, etc, né? Se é algo da natureza, por que que a igreja condena a magia?
Aí eu estou explicando uma questão que até um indivíduo colocou no grupo, né? Eu não lembro que grupo foi, se foi no Berserk Bostileiro, eu não lembro, né? Ele falou que a igreja condenava a magia, etc, né? De certa forma condena. Sim, claro, já vou dar isso de cara, né? Mas não foi sempre assim. Tem algo nessa questão que é um tanto complexa, né? Porque, bem, Santo Tomás de Aquino também já escreveu, né? Acho que foi numa Suma, não me lembro o nome científico do tipo de literatura que ele escreveu, mas ele escreveu sobre essas energias sutis da natureza, sabe? Ele não nega que isso existe. Por que não se pode fazer isso, né? Porque quando você vai praticar determinados atos, né, determinados ritos, é, você de certa forma profere certas palavras, né? E quando você profere essas palavras, alguém pode estar escutando, se é que você me entende, né? Se você acredita no demônio ou em James, enfim, eles estão escutando, né? E quando você profere uma sequência de palavras, né? Você pode chamar alguns, né? E aí entraria na questão do pacto tácito, né? Que seria o pacto involuntário, né? Ou seja, não literalmente, sei lá, fez um pentagrama no chão e chamou o nome de algum ser, né? Não, ele tentou mirar numa coisa, mas acabou acertando outra. Ou às vezes acertou no objetivo que ele queria, mas da maneira indesejada, entende? Então a igreja meio que condena pela questão de que, ó, você não tem muito controle dessa energia sutil e você não sabe se algum demônio pode entrar no meio desse processo, que muitas vezes entra. É a realidade. Por que você acha que muitos indivíduos ficam loucos? Começam a conversar com árvores, começam a conversar, enfim, com um gato, aí o gato vai e responde, o indivíduo não acha nada daquilo estranho ou incomum, enfim. É um desses fatores, né? Pode você acreditar ou não. E não tem problema se você não acreditar, eu não vou te julgar. Mas acho que é isso, né? Não vamos estender tanto para perder o foco do negócio. Bem, e ritos sacrificiais, né? Os ritos sacrificiais são ritos feitos, né, com a finalidade de agradar a Deus. No caso, vamos usar o Antigo Testamento, né? Os judeus sacrificavam carneiros, às vezes o primogênito, né, para agradar o Cristo, como uma forma de pagar pelos erros dele. Né? É mais ou menos aquela coisa. Você fez uma cagada em casa, né, com seus pais, você fez algo que não deveria, e logo em seguida você faz um ato bom para tentar amenizar aquele descuido. É mais ou menos isso. Claro que não é um rito sacrificial o que você fez, mas de forma analógica é isso. Então, ritos sacrificiais são isso, né? Claro que tem um aspecto mais profundo que o René Girardi acaba implementando sobre o bode expiatório, né? Sobre você, de certa forma, pegar, por assim dizer, a egrégora, né? Pegar o sentimento coletivo da massa e jogar todo naquele objeto que vai ser sacrificado, né? Para assim amenizar a raiva da população, etc. Né? Assim como o próprio Cristo foi, ele foi um bode expiatório, por assim dizer, né? A população estava enfurecida e os judeus falaram, tome, tem esse cara aqui, ó, que vocês não gostam, ou se gostam, enfim. Não vou matar ele, vai amenizar as suas dores, né? René Girardi acaba falando sobre isso. Se vocês quiserem, vocês podem ir atrás também, que é uma perspectiva fenomenal, que explica muitas coisas, né? Até na política atual, né? Como você for ver influencers que são cancelados, etc. É a cultura do bode expiatório, não sumiu, né? Não é porque isso era praticado 1000 anos atrás que não é hoje em dia, né? É um fenômeno que é recorrente e sempre será recorrente até o fim dos tempos, por assim dizer, até o dia que a humanidade acabar, ou não, eu não sei, mas eu acho que sim. Agora sobre ritos iniciatórios, aí o negócio fica um tanto mais interessante, né? Bem, o que é uma iniciação? O que acontece depois de uma iniciação, né? Vamos pegar a primeira raiz da palavra, né? Início, você pegar ali, né? Você pode chegar à conclusão de início, né? Você é iniciado em algo, você é posto em algo para fazer pela primeira vez, por assim dizer, né? E bem, quando você é iniciado, você acaba por ter, né, por adquirir poderes que antes você não tinha. É literalmente isso. Né? Você acaba
por adquirir a possibilidade de novas habilidades. Não é que no momento, né, que você foi iniciado, você já adquiriu essas habilidades, mas que você pode vir a despertá-las, né? É como se, sei lá, pegassem um pendrive, né, com vários arquivos e injetasse, né, no notebook. Os arquivos estão lá, mas não necessariamente o dono do notebook acessou eles. É a mesma coisa com a iniciação. Muitos dos indivíduos que são iniciados, eles não têm a ciência de que possuem essas possibilidades de poder, né? Que tem como finalidade a divinização do ser humano. Você pode chamar disso, né, de divinização, sei lá, Ubermense, não importa. O fim é esse, né? A transcendência da matéria, né? Que eu vou explicar depois, quando começar a falar do cristianismo esotérico. O rito, né, iniciatório, está presente em todas as organizações esotéricas, organizações exotéricas, por assim dizer, né? Elas estão presentes, né? A iniciação é feita através de um símbolo. Esse símbolo pode ser uma música, sei lá, pode ser uma dança, é compacto, sabe? É bem compacto, um símbolo mesmo. Um símbolo pode representar muitas coisas e iniciar um indivíduo que por alguns dias, né? Isso, ó, eu não tenho certeza, né? As outras coisas que eu disse é fato, mas isso é só uma hipótese que eu coloquei, né? Levando em consideração que uma iniciação é um símbolo compacto que tem, de certa forma, várias ciências, né? Que iniciam o indivíduo em um sujeito. Aí eu me pergunto, quantas pessoas não foram iniciadas, né? Através das redes sociais, sem que elas percebessem? Porque é aquela coisa, um sujeito pode ser iniciado e jamais perceber, realmente jamais perceber, sabe? É aquela coisa que acontece, um sujeito católico, ele foi iniciado, que no caso, a iniciação no catolicismo é o batismo, é inegável que isso é iniciação, né? É igual aquela coisa, depois de batizado, o Espírito Santo vem sobre vós, ou várias outras questões, você pode participar dos sacramentos, você pode confessar, é aquela coisa, antes do batismo, você não podia fazer nada, aí depois do batismo você pode começar a fazer algumas outras coisas. Algo mudou, não foi algo literalmente apenas formal. Algo espiritual também mudou, né? Mas às vezes o sujeito não tem ciência disso. Como 99% dos brasileiros, né? Não querendo ser prepotente aqui, mas é a verdade. Por isso que você vê também muitos casos católicos que só saem, sabe? Não levam em consideração que eles foram iniciados em uma religião e que não praticar, né, não desenvolver aquelas tendências espirituais pode acabar ferrando ele, e isso é verdade, né? É o motivo da loucura de muitos indivíduos, é a não realização dessas questões espirituais. Isso acaba prejudicando o indivíduo, né? Tem até uma questão que eu vou explicar aqui, que é mais ou menos doutrinal, então, enfim, você não precisa acreditar, mas é uma maneira didática para vocês entenderem, né? Bem, pelo menos eu ouvia da minha família protestante que quando você peca uma vez, já batizado, você comete uma injúria contra Deus, aparecem 7 demônios, e depois mais 7, e depois mais 7, e vai dobrando, e etc. Né? Isso seria mais ou menos os efeitos, você não praticar, né, de certa forma, a sua iniciação. Tem o efeito oposto. Isso seria, de certa forma, a contra-iniciação, né? E aí eu me pergunto, né, voltando à hipótese, quantos de nós, né, já não fomos iniciados através da internet, através de e-mails, sei lá, públicos, e temos essas tendências dentro de nós que não são afloradas e que muitas das vezes pode acabar deixando o indivíduo louco, né? É algo meio tenebroso, por assim dizer, né? Algo, entre aspas, black pill, né? Enfim, mas, como eu disse, é apenas uma hipótese. Pode ser que a iniciação não seja possível nos meios digitais. Eu também não sei, porque nenhum autor moderno como René Guénon, o Júlio Zévola, Oswald Spengler, Martin Lins, enfim, conhecer a tecnologia, né? Então, não puderam comentar, né? Infelizmente.
eu não sei se vai surgir alguém que comente a respeito do esoterismo com a tecnologia, que é algo extremamente novo na humanidade, que deve ser analisado com cautela, sem aquela loucura de falar, inteligência artificial vai simplesmente, sei lá, criar vida algum dia e sair matando todo mundo. Não, tem que ser analisado de uma maneira adulta, por assim dizer, sabe? Sem histeria. Também esse é um dos motivos, né, a finalidade de eu estar dando essa live. Para que vocês analisem, vocês aprendam a analisar de maneira adulta as questões, sabe? Sem que haja aquela histeria, sabe? Você vê um maçom, você fala, ah, meu Deus, isso, sei lá, é herege, isso é loucura, tem reptiliano, né? Isso é anticatólico. Quando você vai ver que, bem, os primeiros maçons eram católicos, né? Enfim, mas isso aí é o que eu vou dizer daqui a pouquinho, né? Bem, é isso. Acho que sobre ritos iniciatórios é isso, né? E agora vamos falar sobre a maçonaria, né? Já tendo dito tudo isso, agora você já sabe que são ritos iniciatórios, né? Enfim, o que é um símbolo, etc, né? A maçonaria entra na jogada, né? Como a maçonaria foi criada, né? A maçonaria foi criada como uma organização de ofício, ou seja, uma organização em que tinha uma certa função, que no caso era a arquitetura, né? Maçom significa literalmente pedreiro, mas não aquele pedreiro padrão, né? Que nós vemos assim no dia a dia, mas mais empreiteiro, por assim dizer, né? Mais um arquiteto, né? Que é uma palavra muito proferida já na maçonaria, né? O grande arquiteto, né? Até o próprio Deus deles é o grande arquiteto, etc, né? Maçom significa literalmente pedreiro. E eles surgiram com a finalidade de passar uma conteúdo doutrinal, né? Católico. Sim, a maçonaria nos primórdios, né? Nos primórdios não, né? Nos primórdios e no meio da história da maçonaria era essencialmente católica. Ou essa questão só mudou com Anderson de Zegalier, né? Depois da Revolução Francesa, que aí virou a maçonaria moderna que nós conhecemos hoje. A maçonaria antiga é o oposto do que nós temos hoje em vários aspectos, né? Que eu vou citar também mais para frente. Bem, a maçonaria, ela não é uma organização unitária, no sentido de que tem um governo central que controla a maçonaria. Não, não é bem assim. Há vários grupos maçons que muitas vezes rivalizam entre si, né? Que têm outros objetivos, mas não significam que, porque eles rivalizam, que eles machucam os seus irmãos. Não, eles só vão para outros caminhos, né? E muito deles, na verdade, muito deles não. A maçonaria é meio que forjada, né? A maçonaria moderna, no caso, é forjada com aquele lema de lealdade, né? Ou seja, você não vai ferir o seu irmão, mesmo que ele tenha um objetivo diferente de você, né? E aí você vê essa coisa acontecendo em vários meios da política, sabe? É o que aconteceu com Dom Pedro II, esse sim, ele era maçom. Desculpa te decepcionar. Não apenas ele, como Dom Pedro I e todos os membros daquela monarquia. Eram maçons, né? Os maçons, o que eles fizeram? Não gostando do governo de Dom Pedro, né? O governo Dom Pedro. Eles tiraram Dom Pedro, mas do poder, mas não foi só isso, sabe? Eles não fizeram só mal. Eles arrecadaram os impostos da França e deram pro cara viver assim em uma cidade que eu não me lembro o nome. Viver bem, viver com a família dele, os alimentando e sustentando durante muito, muito tempo, sabe? Então, eles podem até acabar discordando do sujeito, fazendo determinadas práticas com ele, mas não matando ele, não ferindo de maneira grave, sabe? É aquela coisa, dá uns tapinhas na bunda, mas depois eu te dou um chocolate. É exatamente isso, né? E isso acontece, né? Você vai ver na política maçom dos dois lados, maçom na esquerda, maçom na direita, e etc, né? Bem, isso é a maçonaria moderna, né? Calma que ainda não acabou, ainda tem bastante coisa, mas vamos voltar no início, né? A maçonaria, ela tinha um intuito, né, de passar um conteúdo doutrinal e arquitetônico, né? De arquitetura, né? Mas por que arquitetura e não, sei lá, a arte?
enfim, sei lá, algum esporte físico, etc, né? Porque a arquitetura é uma ciência, eu não sei se o meu amigo arquiteto está aqui, mas se ele escutar isso, ele vai ficar feliz. É uma ciência que envolve praticamente todas as outras. Envolve você saber física, envolve você saber biologia, botânica, enfim, várias outras coisas, sabe? Geometria, gematria em alguns casos, né? E bem, e muitas das vezes, né, como eu havia dito, a maçonaria num governo unitário, por assim dizer, né, eles tiveram vários conflitos, né, por conta disso, né. Tinha alguns arquitetos que queriam se sobressair, né, entre aspas, ganhar mais dinheiro, e outros também, etc, né. E o conteúdo doutrinal era católico, né. Isso mudou. Antigamente não era errado você ser católico e maçom. Hoje em dia é. Hoje em dia as discordâncias são enormes, né? Por conta de Anderson e Zagalier, né? Esses caras eles formaram a maçonaria moderna, por assim dizer, e formaram os Estados Unidos, e formaram Washington, enfim. Vou explicar essa história. Antes de Zagalier, né? Eles fizeram, de certa forma, um manifesto para a maçonaria moderna que envolve a questão do indiferentismo religioso, né? Antes tinha uma concepção de Deus, concepção de Jesus, né? Conteúdo doutrinal católico. E aí, Anderson e Zagalier vieram com a questão, né? Ah, não. Qualquer um pode ser maçom agora. Não importa se ele é um presbiteriano, se ele é um satanista, não importa. Ele pode ter a fé dele, né? Não pode ser ateu. Mas o Deus dele não deve sobressair-se sobre os outros, né? E você observa isso no próprio Deus deles, né? O arquiteto é um ser abstrato. Eles falam Deus arquiteto, tá, mas arquiteto e Deus são duas coisas bem abstratas. Quando você diz arquiteto, você diz um arquiteto. Você não diz o arquiteto, que o arquiteto, entende? Assim como Deus, você fala um Deus, tá? Qual Deus? Eles não falam. Então é abstrato por natureza, né? E aí você pode colocar entre aspas o Deus que você quiser no altar, por assim dizer, né? Assim também acontece com o Islã. O Islã, o Deus deles é abstrato. Me desculpe dizer, mas é abstrato. Não é um Deus assim, por assim dizer, real. Não tem a revelação de quem ele é. Tanto que nos templos de adoração é vazio, sabe? O templo que eles vão orar é literalmente vazio, não tem imagem nenhuma, né? Os próprios muçulmanos têm a liberdade de imaginar o Deus como bem quiserem, mas eles não podem falar em voz alta, né? Isso é uma das piores heresias no Islã, entende? E, bem, isso, né? A maçonaria acabou criando os Estados Unidos. Eu vou explicar isso um pouco mais depois para não fugir tanto da questão, né? Tendo dito isso, a maçonaria como um ofício, né, de pedreiros, por assim dizer, né? Que foi passado um conteúdo doutrinal e etc, né? Como que entra as catedrais nessa equação? As catedrais são um negócio assim estarrecedor no bom sentido, é um negócio assim extremamente absurdo, porque você é meio que iniciado quando você entrar lá com a tamanha exposição aos símbolos que você tem. Né? Você já entrou numa catedral? Eu não sei, mas se você, sei lá, for entrar numa catedral um pouco mais maior, catedral de Notre Dame, catedral de Chartres, etc., você vai perceber que o negócio é diferente, sabe? Aquele tamanho não é simplesmente, eles queriam reconstruir a Torre de Babel. Não é isso. Eles fazem daquele tamanho, é tudo pensado. Você vai ver a gematria, né? A questão dos números. A nossa forma de contar é degenerada. É literalmente degenerada, por assim dizer, né? Hoje em dia nós usamos os números simplesmente como medida de contagem. Antes não. Antes havia uma lógica, né? Eu vou explicar. Você poderia usar umas bolinhas para fazer a contagem de 1 a 10. Que no caso seria uma bolinha, depois 2 bolinhas embaixo, depois 3 bolinhas embaixo, depois 4 bolinhas embaixo. E fazendo a soma de tudo isso, você vai chegar ao número 10, que faz clara referência do 4 com 10. E tem uma conexão lógica entre eles, né? Fora a questão do zero, né? Quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo, porque o ovo é o zero, é o número primeiro, né? E tem várias dessas questões. E você observa isso nas catedrais, né?
a questão das argolas, por assim dizer, né? Tem formação nas sumas católicas, né? Na filosofia. É literalmente isso, uma catedral católica. Para você, e a chave de interpretação é você ver as sumas, como que era uma estrutura de umas sumas católicas, né, por assim dizer. Elas meio que, com uma afirmação, chegavam a outras conclusões. E você chega isso no arco que tem, que parece uma abóbora, né, como a imagem que eu mandei. É uma que desencadeia em outra, que abaixa e depois sobe. É tudo ligado, sabe? Fora outras questões, né? Tem a lua, tem o sol, tem as estrelas, tem o céu, né? Se você for olhar para o teto da Catedral Católica, ali é literalmente o cosmos representado. Não há diferença, sabe? Você acaba percebendo isso. E até em uma cidade um pouco mais rústica, assim, um pouco mais antiga, católica, você vai perceber que o cosmos, a cidade foi planejada com a identidade de representar um cosmos, né? E a igreja como sendo o centro dele, né? Ali é toda uma ligação. E, bem, você não precisa ser católico para apreciar isso. Realmente não precisa. O símbolo tem uma questão de que, bem, o símbolo não é mutável, o significado, no caso. Ele muda, como várias vezes mudou, né? Como no caso da cruz. A cruz não teve inicialmente o simbolismo que os católicos deram a ela, de forma alguma, né? Tem a questão do masculino e feminino, até mesmo simbolizado na cruz. Tem a questão do norte, do oeste, se não me engano, etc., né? E vários outros. Assim como o pentagrama, assim como vários outros símbolos, né? É algo mutável. Você pode olhar para uma catedral e, de certa forma, interpretar outras questões, entende? E isso, de certa forma, foi uma coisa feita pelo Cristo. Aí eu vou entrar na questão do cristianismo esotérico. O Cristo iniciou todo mundo, queira o pessoal reconhecer ou não. E isso é um dos motivos da raiva do pessoal esotérico. É a raiva do René Guénon, ao cristianismo. Porque ele iniciou todo mundo. O que aconteceu depois da morte da cruz? Rasgou-se o véu do templo. O que é o véu do templo? O véu do templo é literalmente a caixa de Pandora, por assim dizer. Os segredos foram revelados. Segredos que outrora estava guardado por uma pequena elite, né? Uma pequena elite de intelectuais, de fariseus, enfim, como você queira bem entender, né? E imagine como uma caixa de Pandora, realmente. Os segredos foram abertos para todos, né? E claro que não foi uma iniciação formal, como no caso do Matarika, que o sujeito entra lá, aí tem o sheik que vai o iniciar, ou no caso de um padre, né? Que vai ele iniciar o sujeito no batismo. Não, foi uma iniciação mais interior dos indivíduos. E teve um questionamento muito interessante, que eu não sei se o indivíduo está aqui, que ele fez, né? Mas foi no grupo do Berserk Bostileiro, e o cara disse, do que importa ele ter iniciado todo mundo, sendo que 90% das pessoas não vão entender o que ele disse. E realmente, isso é verdade. Né? Não tem muito que questionar sobre isso, né? Mas tem uma outra questão, ele previu isso, né? Ele preveu que o pessoal realmente não ia compreender os mistérios, mesmo revelados a todos, né? Pelo fator mais esotérico, né? Mas não significa que o próprio Cristo seja um esotérico. Ele logo diz, né? Nada ensinei em segredo, né? Nada, não tem documento histórico que ele tenha ensinado alguma coisa, algum rito, alguma prática em segredo para os apóstolos. Não, era aberto, era algo exotérico, né? Por assim dizer. Bem, Cristo previu a questão do pessoal de não entender, né? E por isso que ele diz: venha, minhas criancinhas. É claro que há outras interpretações para essa frase, mas uma delas é que as criancinhas são os indivíduos que não tomaram posse desse tipo de conhecimento. E deixar que elas fossem até o Cristo é simplesmente deixar-se guiar pelo Cristo. Ele guiaria os indivíduos para tal, de certa forma, compreensão
desses efeitos. Aí entraria a questão do Espírito Santo e etc, né? E, e qual que foi o segredo que ele revelou que muitos esotéricos, como René Guénon, ficaram putos, né? Quando, enfim, o Sean questionou ele. Eu já vou contar essa história para vocês verem o que é o povo perennialista, que muita gente idolatra, né? O Cristo simplesmente revelou o segredo da divinização, da transcendência do ser humano, do Ubermensch. Esse foi o segredo. Outrora, né, ele estava sendo guardado às 7 chaves. Os indivíduos que praticavam esses ritos tinham como finalidade transcender a matéria. É o que poderíamos chamar de gnose, né? O conhecimento que eleva o indivíduo. Mas nesse caso, aquela coisa, tá com um tesouro guardado, o cara veio, pegou e jogou pro alto, todo mundo vê isso, né? Foi exatamente isso. E como se dá, né, essa, de certa forma, divinização do cristianismo? Essa é uma questão interessante, porque muitos dizem, né, da dissolução do eu, pelo contrário, é a divinização do indivíduo, a transmutação do indivíduo, como se fosse uma alquimia, literalmente. O sujeito é bronze e depois transforma-se em ouro, né? Você percebe até essa analogia. Se dá, né, essa transmutação através do sacramento da Eucaristia. Sim, e há várias passagens que o próprio Cristo revela isso, né? Vós sois deuses, todos filhos do Altíssimo, como os apóstolos dizem, não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim, etc, né? Quando você utiliza, né, come da Eucaristia, né, o corpo do Cristo, você torna-se semelhante com ele, sem perder o seu eu. Esse é o fator interessante, né? Ele te leva em vários aspectos, né? Não só aquele moralismo imbecil, isso é a pura degeneração do cristianismo até um certo ponto, né? Achar que o cristianismo é simplesmente aquela moralidade imbecil que nós vemos hoje. Não é isso que é a transcendência real. Não é isso, sabe? Eu vejo que muita gente tem raiva da Igreja Católica, mas não, eles não têm raiva de verdade da Igreja Católica, eles têm raiva do que eles acham que é a Igreja Católica, eles têm raiva da fofoca que circula a respeito dela. Que no caso, muitas das vezes é convincente, porque até, sei lá, o Papa fala, né? Então, se o Papa tá falando, deve ser isso aí, a Igreja Católica mesmo. Não, não é isso aí. Você pode observar, né, os santos, as peculiaridades dele, a real transcendência que eles tiveram. Vamos dar um exemplo do São Bartolomeu, né? No caso, ele teve a transcendência para o ápice da masculinidade. Vou te explicar. Ele foi um dos apóstolos, não sei se foi apóstolo, não me lembro. Enfim, foi um dos mensageiros que morreu, né? Que morreu porque ele foi esfolado. Morreu um pouco depois. Ele foi esfolado, tiraram toda a pele dele. Né? E, bem, ele carregou essa pele durante alguns metros e carregando essa pele já com o corpo todo exposto, literalmente, coisa de até um vento machucar, ele caminhando, ele foi e pregou para o último grupo, né? Você percebe ali a nítida referência como um símbolo masculino. O que que é o sol? O sol é imutável. É o que de certa forma é a imutabilidade do homem, é o dever dele perante as circunstâncias. Ele não se abala, ele faz o que deve ser feito, como São Bartolomeu. O cara sem pele nenhuma, sofrendo com ventos, sofrendo com qualquer coisa. Literalmente, imagina você estar em carne viva 100%. Né? Ele foi lá e cumpriu o que ele deveria cumprir. No caso, era pregar o evangelho. Como o próprio Cristo também fez. Né? Você observa isso no ato da cruz. Ele morreu, foi morto, sofreu tudo o que ele tinha que sofrer, mas continuou no propósito dele. E aí você não precisa nem ser católico para perceber que isso é um ato de masculinidade demasiado. Pensa você tem um projeto seu. Você quer fazer determinada. Você quer realizá-lo. Mas tem vários obstáculos que vêm em sua frente. Vários obstáculos externos e internos. Né? Que às vezes você cria ou às vezes realmente existem. Né? E você enfrenta todos eles de maneira heróica. Você não se abala. Você, sei lá, morreu alguém da sua família. Você fica triste por uns 3 minutos e fala, pô, trágico, mas vamos continuar a fazer o que eu tenho que fazer, né? E bem,
Esse, de certa forma, é um aspecto da divinização que ocorre na Eucaristia. Há vários outros também, né? E bem, pensando nisso, qual que é a finalidade de tudo isso? Qual que é a finalidade da gnose? Por que de acho o pessoal faz isso? É só para conseguir dinheiro? Não. Não, ele não é o brasileiro que faz a macumba todo mês assim para conseguir um carro. Não, os caras não são assim. Helena Blavatsky não era assim. René Guénon não era assim, enfim, José Evelyn não era assim, né? Alguns templários que evidentemente eram esotéricos não eram assim. Eles tinham outra finalidade espiritual. Alguém um pouco mais inteligente sempre é, acaba chegando nesse lado, né? Qual que era a finalidade última? A divinização, a transcendência da matéria. E quando você vai olhar nesse aspecto, quais ritos estão fazendo de verdade isso? Você vai ver a tarika. As tarikas estão fazendo isso? Elas estão realmente divinizando o indivíduo, por assim dizer? Você vai observar a tarika do Friof Chon, que, enfim, o Olavo de Carvalho fez parte. O que aconteceu naquela tarika? O Olavo, por ter tido uma treta com o Sheik, que na época acho que era o Friof Chon, o Chon mesmo, eles fizeram, né, eles armaram, pegaram todos os membros e armaram, né, é, uma acusação, esqueci o nome, caramba, uma acusação na justiça, processaram ele. Todos inventaram uma mentira para acusar o Olavo, de maneira injusta, né? Aí você pensa, uai, mas esses caras não são o ápice da espiritualidade, esses caras não são, sei lá, os Supermans, por assim dizer, eu não sei como eles se denominam essa questão. Às vezes não são os mais espirituais. Como que eles estão fazendo coisas tão baixas que até um Shodra faria, um Shodra brasileiro faria, né? Como que eles estão fazendo isso? Simples, eles não estão transcendendo merda nenhuma, não tá funcionando aquela merda, sabe? Você via fofoca, relato de fofocas na tarica dos caras, você via relato de shake pegando a mulher dos caras. Então, que merda é essa? Não tá, o negócio não tá funcionando de verdade. Isso é uma real transcendência? Não sendo puritano aqui, não sendo realmente puritano aqui, né? Porque, enfim, não sou. Eu também faço muita merda, mas eu não me pago como um indivíduo que transcendeu a matéria, um indivíduo Ubermensch, por assim dizer. Sem ser realmente. Né? E você vai ver no caso do René Guénon também, que dizia ter transcendido a matéria, né? Você observa que, bem, num caso que a mulher dele morreu, o cara ficou depressivo durante mais de um ano. Por vários anos e não conseguia sair da cama, e tu pensa, caramba, essa postura de um cara realmente espiritual, de um cara que realmente transcendeu a matéria, tá, eu entendo que o luto é uma coisa difícil, mas, pô, anos, velho, você não, pô, tu não é um cara espiritual, tu não tem dessas questões, como você não tem o autocontrole de continuar sendo homem, no fundo, né? E você também observa, né, a postura de René Guénon em face à Igreja Católica, como se diz sobre os sacramentos. O próprio Schwann, que o Guénon alegava ter sido, né, o resultado de anos de trabalhos, né, que ele realizou, o fruto bom, né, do trabalho do Guénon, o Schwann afirmou a Igreja Católica é iniciática, é esotérica por excelência. Negan não aguentou isso e descarrilhou tudo. Ficou puto, ficou bravo, começou a fofocar provavelmente sobre o Shawn e não queria mais ver ele, né? Sendo que ele havia dito aquela coisa atrás, né? Que o cara era maravilhoso, era o resultado do grande trabalho dele, né? E etc. Né? Enfim, ele agiu com essa maneira infantil, realmente não aceitar o que outro indivíduo diz, especialmente um indivíduo inteligente como o Shawn, né? É, E bem, depois, terminando essa história, né, o René não morreu e o Sean foi visitá-lo no seu caixão. Veja que coisa maravilhosa, né? Enfim. Aí você vai ver o Sean também. O que aconteceu com o Sean? O Sean é um cara genial, escreve muito bem, é um gênio, né, nesse aspecto. Ele descobriu a questão da transcendência das religiões, né? De certa forma, uma metafísica que é inerente ao catolicismo, ao budismo, ao judaísmo e etc. É algo que existe. É como se fosse, entre aspas, a gramática para os idiomas. Há uma gramática, entre aspas, universal que todos entendem. E de forma mais resumida, isso, né? A transcendência material das religiões.
Schwann descobriu isso. E quando ele fez essa descoberta, é uma descoberta tão gigante, tão imensa, que o cara enlouqueceu, ficou louco. Ele não aguentou, não tancou o que ele descobriu. Ele realmente ficou louco. Ele achou que virou um papa multiconfessional, um papa de todas as religiões. Aí você vai ver fotos dele como um índio, fazendo rituais com várias meias nuas, assim, por assim dizer, né? Ele ficou realmente louco, sabe? Isso, outro cara que é um sheik, era um líder espiritual, por assim dizer, ficou louco, né? Cadê a transcendência aí? Como que alguém que transcende fica louco, né? Não faz sentido, ao meu ver, né? Enfim, eu acho que é isso, né? Daria para falar sobre esse grupo perennialista, né? Fora as grandes mentiras que os caras colocam em livros, né? Que no hinduísmo você não pode converter-se, né? Só é hindu quem nasceu lá, e etc, etc. Tem um monte de armadilhas, enfim. Deixa eu ver, próximo tópico aqui na minha. Temos que distinguir agora, né? Os dois tipos de mistérios, os pequenos e grandes mistérios, né? Que estavam, em princípio, na maçonaria, né? Ou organização de ofício, você pode chamar assim também. Que eram os pequenos e grandes mistérios. Os grandes mistérios, o que são? São os mistérios que dizem a respeito da vida após a morte, sei lá, do inferno, da transcendência da alma, e essas questões, né? Do cosmos, enfim. Esses pequenos mistérios são coisas que dizem mais a respeito da terrestrialidade, né? Sei lá, os segredos dos símbolos, os segredos também do cosmos, só que no sentido mais material e etc, né? E isso está interligado, né? É igual aquele símbolo do Baphomet, de certa forma, né? Que ele liga o céu e a terra, né? Faz essa ligação no sentido de o que está em cima também está embaixo, né? Havia essa ligação na maçonaria primordial, por assim dizer, né? Um ofício católico, evidentemente, essa ligação entre o céu e a terra. E quando Anderson e Zagalier, né, contribuíram para a bifurcação, né, dessas duas entidades. Agora a maçonaria é completamente oposta ao catolicismo. Houve um desastre absurdo, porque o catolicismo ele perdeu o domínio sobre os pequenos mistérios e a maçonaria perdeu o domínio dos grandes mistérios, ou seja, o catolicismo agora só foca em coisas espirituais, em coisas que dizem respeito após a vida e esqueceu dos pequenos mistérios, das coisas que dizem a matéria, a terra, né? Que são coisas importantes, né? Que compreendidas poderiam facilitar o ensino, de certa forma, dos grandes mistérios. E a maçonaria também, a maçonaria perdeu o mais importante, aquela questão, tá, depois dessa vida, o que tem? O cerne de tudo. O que tem depois dessa vida? A maçonaria não sabe, né? Não tem doutrina a respeito disso, entende? Então, houve, em certa parte, a decadência da Igreja Católica foi a respeito disso. Em outra parte, foi que a Igreja mestra perdeu o controle da situação, ela descarrilhou no sentido intelectual, né? Ela parou de compreender o estado, né, que eles estavam, as questões em volta, né? Não conseguiam refutar os perennialistas, não conseguiam rebater algumas questões, etc., né? Não conseguiu bater de frente com o humanismo, renascentismo, etc. Não conseguiu realmente, sabe? E aí é meio trágico, né? Porque se ela é uma mãe mestra, ela que deveria ter o papel de ensinar, nem ela está compreendendo a situação, como que fica, né? Isso aí foi um dos motivos, né, da crise. E fora os outros milhares de fatores que não vem a calhar aqui, né? É assunto para outro podcast. Tá. Tendo dito isso, isso foi uma crise absurda, né? Uma crise absurda para as duas organizações. E acho que é isso. Agora, estamos chegando ao fim, né? Vamos falar sobre a maçonaria operativa, né? A maçonaria na prática. Como que ela funciona, né? O poder dela, né? Todo mundo pensa, né? Todo mundo tem a sensação de que a maçonaria está em todos os lados.
ela controla todos os meios de ação. Se você puxar o ralo da sua privada, você vai encontrar um maçom lá, um compasso, né? Aí você tem essa impressão. Não tanto no Brasil, mas nos Estados Unidos, sim. E por que disso? Eles estão em todos os lados? Não. Menos de 3% da população dos Estados Unidos é maçônica. Mas como que nós achamos que eles estão em todos os lados? É uma questão muito simples. Eles tomaram a cultura. Especialmente a arquitetura dos Estados Unidos. Aí vem aquela questão de ser uma organização de ofício, de arquitetos, né? Enfim, os pais fundadores também da maçonaria moderna eram arquitetos geniais, né? Eles utilizaram disso para fazer a arquitetura maçônica, né, nos Estados Unidos inteiro. Se for ver o Washington, é exatamente isso. Se você for ver, né, o desenho de Washington é até uma coisa interessante, um compasso da maçonaria, né? E fora outras coisas, tem igreja presbiteriana, igreja protestante, simbolismo maçônico, né? E você tem essa impressão porque, bem, você olha para todo lado, você vê símbolo maçônico, você fala, os caras estão em todo lugar, velho. Não é exatamente questão de todo lugar, eles só tomaram a cultura, na cultura realmente eles estão em vários lugares, né? Tem presidentes, né, maçons no poder, etc, né? Mas de fato, eles não controlam tudo. Realmente não controlam tudo. Tem brigas de família monásticas aí no meio, tem pessoas com interesses opostos, às vezes até dentro da organização tem divisões internas, como eu havia dito antes, né? Enfim, essa é uma questão, né? Então, quando vocês forem analisar a maçonaria, né? Não analisem a maçonaria como uma unidade, isso é importante. Analisem a maçonaria como vários grupos dentro de por assim dizer, que tem objetivos diferentes, né? Então, seria mais interessante se você observasse o objetivo de determinado grupo em específico e quanto eles controlam, né? Aí sim você vai conseguir entrar no estudo real, senão, antes disso, é só loucura, é conspiracionismo, por assim dizer, é achar que eles são extraterrestres, que controlam tudo. Não, na verdade, não. É só você sair de Washington, sair de uma cidade grande, ou Estados Unidos mesmo, você vai ver, você vai perder essa sensação, né? Porque muito disso é causado por conta da arquitetura, né? Enfim, eu acho que é isso, né? Já falei algumas coisas, eu não sei se eu perdi algumas coisas, se eu esqueci, enfim. Agora eu vou abrir para as perguntas, né? Para os comentários de vocês, e eu vou permitir que um fale de cada vez, para não virar bagunça. Então, só levantar a mãozinha aí, azul, que eu estarei vendo. Tá ouvindo? Tudo certinho? Tá ouvindo? Ouvindo. Você tem naquela questão que eu tinha levantado a mão, sobre quando você estava falando sobre os negócios aí da forma de estudos esotéricos. Praticamente o esoterismo é algo relacionado ao ocultismo, correto, né? Boa pergunta. Não, não. Não? O ocultismo é um fenômeno que aconteceu no século XIX, com Helena Blavatsky e a New Age. É uma coisa diferente. É uma espécie de esoterismo, só que um esoterismo um tanto degradado e, de certa forma, meio exotérico. Então, ocultismo e esoterismo são duas coisas distintas. Quando geralmente o pessoal fala ocultismo, eles meio que estão envolvendo esoterismo, mas na realidade não é isso. Você pode levar em consideração o ocultismo de verdade, como sendo a turma da Helena Blavatsky, Aleister Crowley e esse pessoal da New Age. Entendo. Era só isso mesmo. Perfeito, meu cara. E agradeço pela pergunta, porque é uma pergunta muito boa. Tem muita confusão a respeito disso também, o que é ocultismo e esoterismo. Acho que é isso. Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Já desmutei você. Tudo bem? Opa, tudo bem, você? Tudo bem, boa noite aí, pessoal. Eu posso dizer assim, trazendo para o lado cristão, posso dizer dessa forma que eu não prestei muito bem atenção, até desculpa, né? Mas eu poderia dizer que o exoterismo seria por exemplo, que Jesus passou para todos os que creram, e o esoterismo seria algo assim mais próximo para os 12 apóstolos? Pode ser feita essa analogia?
Olha, não. É um pouco complicada essa questão, porque o próprio Cristo disse, né? Nada ensina em segredo. Ou seja, ele nada ensinou de maneira esotérica. De Ah, certa sim. forma, o cristianismo é meio exotérico, né? A parte mais, entre aspas, esotérica seria aquela questão da mística que aconteceu com vários santos, a questão da transmutação e etc, né? Mas, de certa forma, Sim. o cristianismo é mais exotérico mesmo. Ah, entendi. É só Um isso livro mesmo. Obrigado. aberto. Nada, meu cara. No caso teria, se bem que eu lembrei agora, no caso teria, por exemplo, o João, né, o apóstolo João, que escreveu Apocalipse, que ele teve mistérios que ele não pôde contar, né, no livro. Então, Pois é. acredito que nesse sentido, sim, né, para poucas pessoas ali, né, Pois é, meu cara. geralmente é esotérico mesmo. Mas é só isso, obrigado. Nada, meu cara. Agradeço pela pergunta. Tem mais alguém? Gostaria de perguntar alguma coisa? Opa, tem aqui o Pedrão, o grande Pedro. Fala aí, meu cara. Opa, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Cara, só queria te parabenizar pela live aí, achei excelente. Conseguiu trazer de uma forma diferente conceitos que eu conhecia, mas que nunca tinha parado para meditar realmente sobre, né? Que nem tu falaste ali do cristianismo esotérico, né? Realmente, eu já sabia dessa questão da nova aliança, né? Que é a que Cristo trouxe, e como se a antiga aliança, a dos judeus, a tradição que os cristãos herdam do judaísmo, né? Fosse uma antiga aliança, que os próprios católicos descrevem como uma inebriação, né? Como se fosse algo obscuro, escuro, né? E que Cristo vem e revela e traz as pessoas à vida, né? Também tem a passagem que ele leva as pessoas que morreram antes da vinda dele, né? Que ficaram no limbo, como é descrito, para os céus, né? Quem foi digno. Então, muito interessante essa meditação e todas as coisas que tu trouxe, extremamente pertinente. E eu não sei se eu perdi a parte que tu falou nisso, mas faltou falar da questão do envolvimento ali da maçonaria, né, para a criação dos Estados Unidos, que é outra coisa bem interessante que eu acho que dá para falar. Não sei se chegou a pincelar sobre, mas seria interessante falar. Pô, perfeito. Eu já agradeço os comentários, né? E a participação, e tu me lembrou de uma coisa extremamente importante, né? Quem que criou o laicismo? Foi a maçonaria, né? Com aquele indiferentismo religioso que ocorreu dentro, né? Que outrora era católico, né? Todos eram católicos ali, e passou a ser o grande arquiteto, né? No caso, qualquer um pode entrar na maçonaria, um protestante, um muçulmano, etc, né? Essa forma de laicismo moderno foi criada literalmente pelo Anderson e Zagalia, né? E isso é o que, de certa forma, ronda, né, as leis dos Estados Unidos. Esse indiferentismo religioso, né? E você vai ver os pais fundadores, né? Tem até George Washington, Abraham Lincoln, né, etc., que são maçons, na realidade, sabe? E por isso que você vai perceber o Washington com a arquitetura praticamente, eu não vou dizer 100%, mas no mínimo 70% maçônica, né, com a arquitetura realmente maçônica. Você vai observar a questão da dualidade, a questão dos pilares, né, e etc, né. Essa questão dos pilares tem até um fato meio curioso que remonta ao Templo de Salomão, por assim dizer, né. Os maçons, né, dizem que a origem mais remota deles foi com Salomão, né? Só que isso aí não tem como comprovar, não tem fato histórico, é mais um mito, por assim dizer, é um mito fundador. E bem, a parcela, né, da criação dos Estados Unidos com a maçonaria foi isso. Os pais dos Estados Unidos eram maçons e eles construíram a arquitetura com base nisso, e fora algumas leis que vieram de dentro da maçonaria, como o laicismo, né? Eu acho que é isso, meu cara. Acho que eu não sei se eu consegui responder essa pergunta. Se não, você me fale aqui, por favor. Perfeito, perfeitamente, né? Que nem o padre Paulo Ricardo, que escreveu uns anos atrás, né, sobre a criação dos Estados Unidos, né, como sendo o primeiro estado ali na história, praticamente, né, o mais evidente que a gente tem, completamente laico, né, sem cosmovisão nenhuma, em que as leis deles eram só baseadas no cívico, né? Então, pô, Brasil, Portugal, você tem todos os outros
um fundamento metafísico ali, né? Nos Estados Unidos, não. Só civil. Tudo bem que, realmente eles são civilizados, né? São um exemplo de civilização nesse sentido. Mas agora, não tem metafísica nenhuma. Então, eu não me lembro se foi o Newman, eu acho que era o Newman que falava bastante que, cara, na questão de civilização mesmo, envolvendo metafísica, o Brasil dá um banho nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos só tem um civil. O Brasil, tudo bem, o civil é meio... Né, a gente tem uma constituição merda, uma formação, mas pelo menos a gente teve essa iniciação católica, vamos dizer assim, né? Com a primeira missa, enfim. É bem interessante esse aspecto cultural também, para a gente entender, né, a diferença. Então tem o pessoal que pisa muito no Brasil, né? O Brasil tem muitos problemas realmente, mas nesse sentido cultural e metafísico, o Brasil dá um banho nos Estados Unidos que, em fundamento, é maçônico, é exatamente isso que tu falou, e materialista, né? É o exemplo, símbolo do laicismo, né? Que o pessoal coloca tanto num pedestal, né? Que é bem comum no meio conservador e que é uma grande bosta, né? De um erro. Mas é isso aí, perfeitamente. Perfeito comentário, meu caro. E é exatamente isso, né? Essa questão da entre a superficialidade que tem nos Estados Unidos é por conta daquilo, né? Se todos os deuses se igualam, não tem um Deus absoluto, e se não tem um Deus absoluto, é criação subjetiva da cabeça de cada um, então nada importa de verdade, assim, né? Só da forma como que vocês vão se portar um para com os outros, né? Como também no caso do laicismo, né? É simplesmente aquele fato de você aturar um outro indivíduo e etc, né? Mas é isso, só complementando o teu comentário maravilhoso, né? Vou perguntar, né, se mais alguém quer fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, assim como o Pedro fez, que seria muito bom. Por que algumas pessoas comentam sobre o número 7 como algo para ser superado? Bem, é um pouco anormal no caso disso, né? Porque você vai ver a norma do pessoal, geralmente mais protestante, com aquela ideia do simbolismo, né? Que geralmente eles baseiam o mundo foi criado em 7 dias, sei lá, 7 trombetas, etc, etc, né? Agora eu não sei por que o pessoal quer superar essa simbologia. Talvez porque esteja errada, talvez porque estejam, de certa forma, meio remordidos, né, com o cristianismo. Isso acontece, vamos ser sinceros, né? Também acontece com outras religiões, no caso dos católicos, né? Muitos indivíduos fazem críticas, não porque são críticas racionais, né? Eu não sei se é o caso disso, realmente, no caso do número 7, mas críticas que não são racionais, assim, por assim dizer, né? São mais sentimentais, do que o indivíduo sente a respeito daquela religião. Às vezes teve um trauma na infância, sei lá, um padre olhou feio para ele, também tem o oposto, né? Um muçulmano olhou feio para um católico, etc, etc, né? Então, pode ser que seja uma dessas duas hipóteses. Talvez tenha que ser realmente superado, talvez não. Eu não sei, sendo sincero. Gostaria de fazer mais algum comentário? Não, de boa. Tenho que treinar agora. Tudo bem. Então acho que é isso. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Para eu entender um pouquinho melhor sobre o esoterismo, eu vou pegar uma das matérias da escola mais ou menos, a química. A química poderia ser uma forma de esoterismo? Não, porque primeiro que quando você vai estudar esoterismo, você vai estudar duas coisas, ritos e símbolos. Na física pode ser que tenha alguma questão disso, né? Mas, enfim, símbolos e ritos dizem a respeito da dimensão espiritual. Como no caso da física, não, né? Pelo menos a física moderna, você vai observar, é extremamente materialista, sabe? E é algo que está exposto para todo mundo. Por definição, esotérico é algo que está interno, algo que está escondido de muita gente, sabe? É algo que, como diz como se fosse um grupo dos companheiros de Mohammed, né? São pessoas que não estão fazendo algo que foram obrigadas, mas estão fazendo por pura e simples veneração. É algo que está direcionado para pessoas com interesse a mais, né? Como diz, com interesse a mais. Pessoas com interesse a mais são realmente um grupo bem seleto de pessoas com uma mensagem bem seleta
que diz a respeito da transcendência, né, da iniciação em si, né, se for o esoterismo, assim, por assim dizer, real, sabe? Então, física, não, realmente. Você pode achar elementos esotéricos na física em si, né? Sei lá, você for estudar geometria, você for estudar como que os autores, né, os fundadores da física moderna chegaram a determinadas conclusões, aí sim, né, se for ver Isaac Newton pode ter certeza absoluta, ele não era um materialista, como muitos queiram pregar, né? Ele teve a sua influência na física e, bem, você vai ver que ele escreveu livros como o Apocalipse, né? A interpretação do Apocalipse segundo ele próprio, sabe? Fora outros livros alquímicos e etc, né? Então, você pode achar alguma coisa interessante. Oi, pode falar, meu cara. E poderíamos considerar como a química uma, entre aspas, evolução da alquimia, só que retirando a parte do miticismo ou espiritualismo? Talvez entre no ramo da questão da manipulação de energias sutis. Talvez sim. É claro que se fosse uma alquimia, é realmente uma alquimia bem mais reduzida e, de certa forma, mais profanada, por assim dizer, né? Que quando se exclui o fator espiritual, o negócio já degringola, sabe? Sei. Tipo assim, se algumas pessoas pegassem muitos elementos da química e meio que tentassem atualizar a alquimia, daria certo ou ficaria bagunçado? É estar colocando o melhor da alquimia, o negócio do espiritualismo, só que meio que atualizando com os elementos químicos atuais. Meu caro, eu não sei, porque isso seria uma coisa complicada de se fazer, né? Porque primeiro você teria que compreender a alquimia, aí já seria um estudo da vida inteira, e aquele tipo de conhecimento era passado de maneira tradicional, né? O único autor, pelo menos que eu vejo a respeito disso, né, que eu conheço, é o Júlio Evola, no livro dele A Questão Hermética, né, se eu não me engano, que ele explica essa questão da alquimia, mas não é algo tão simples, e tem algumas pessoas que meio que dizem que aquilo não era algo material, por assim dizer. Ninguém transformou bronze em ouro, mas são transformações do espírito, questões simbólicas, por assim dizer. Então, eu acho meio complicado. Eu acho realmente meio complicado. Não sei se seria possível por esses fatores. Ah, outra questão aí. Você conhece alguma coisa de mídia? Pode ser literatura, qualquer coisa aí de mídia, onde que aborda muito elementos esotéricos? Tem uma coisa bem interessante. Sim, tem uma coisa bem interessante. Veja os filmes da Disney clássicos. Ironicamente, veja a Branca de Neve. O que seria aquela maçã que a Branca de Neve consumiu? O que seria o reino no final da animação, né? O que seria aquele feitiço que a bruxa faz? Aquilo é puramente simbólico. Se você for ver, então, Alice no País das Maravilhas, o que são os Países das Maravilhas? O que são o xadrez no chão e etc, né? São bons para você assistir, sabe? Eu acredito que você não vai ficar doido da cabeça assistindo essas animações, porque ninguém ficou, né? Agora é só você explorar esses elementos, né? Fora isso, tem sim literatura também, né? Literatura mais formal. Tem o Shakespeare, tem a Divina Comédia, só que aí é mais complicado de você estudar simbologia, né? Na verdade, todo bom livro, né, tem elementos esotéricos, né? O próprio Guénon considerava alguns tipos de significados que você poderia extrair de um texto. Significado político, significado social, significado teológico e o significado esotérico. Ou seja, você pode extrair isso de qualquer livro. Só que você tem que saber ter as chaves interpretativas, né? Acho que é isso. Acho que eu respondi essa pergunta. Oi, pode falar, meu caro.
Posso falar? Não sei se tem alguém aí na frente querendo fazer uma pergunta. Eu acho que não tem ninguém levantando a mão aqui. Só quero dar umas referências bibliográficas aqui para o que tu falaste, né, sobre a criação dos Estados Unidos, que o pessoal pode pensar, e as fontes, cadê as fontes, né? Bem, tem 2 autores aqui que são excelentes nesse assunto, né? O primeiro é o Arthur Preuss, né? Arthur Preuss, com 2 S no final, que era um jornalista americano. Ele escreveu bastante sobre como a maçonaria era nos Estados Unidos, como afetou na criação, enfim. Falou bastante sobre isso, tem vários livros dele no Amazon, para quem quiser. Soletrar o sobrenome dele, né? Arthur, Preuss. E a outra que a gente tem, que é uma senhorita católica, né, tradicionalista, foi americana também, que o nome dela é Solange Hertz, Solange Hertz, que escreveu o livro The Star Splendid Heresy Americanism, né, que é o livro que trata sobre a heresia do que é o Estado americano, né? Então tem no Amazon também. Esse conteúdo aqui é todo em inglês. Eu me lembro que em 2021 eu vi um vídeo, né, um canal que fazia um audiobook sobre esses livros aqui deles, e que dava para você colocar a tradução das legendas no YouTube, né? E ali, como eu não sabia inglês, serviu. Então, não sei se o pessoal vai conseguir achar. Em 2021 tinha, mas enfim, muito bom também para fundamentar tudo isso que a gente falou, fala bastante, excepcionalmente, né, sobre os Estados Unidos e a influência maçônica. Então ali já dá para a gente entender bastante sobre o que a gente falou na live inteira, né? Uma tarefinha de casa aí para quem quiser dar uma pesquisada e se aprofundar um pouco mais. É só isso, só uma referência mesmo. Perfeito, meu caro, perfeito comentário. E os senhores que estão levantando a mão já liberarei, só vou fazer mais um merchan aqui, né? Futuramente o Harmonia vai filiar-se com a Amazon, a querida Amazon de Jeff Bezos, né, para ganhar uma comissão com os livros que nós recomendarmos, né? Claro, nós não vamos ficar empurrando o livro para vocês comprarem só para ganhar a comissão, não, no caso, sei lá, você gostaria de ajudar o Harmonia, mas você não tem dinheiro para investir de forma direta, você pode, sei lá, comprar através do link que nós enviarmos, o livro que você já quer comprar, e com base nisso nós ganharemos uma comissão. Sei lá, o livro é, sei lá, 30 reais, nós ganhamos 7, só pelo fato de você ter comprado através do nosso link. Então, isso é uma coisa que nos ajudará bastante futuramente, você não gastará literalmente nada. Você simplesmente comprará o livro que você quer com o nosso link, só isso. E, claro, esses livros que o Pedrão está recomendando, eu vou anotar tudo, né? Vou trazer a bibliografia do que eu trouxe aqui também, e eu vou trazer aqui para a Harmonia. E, brevemente, né? Quando eu filiar-se com a Amazon, né? Eu vou avisar esse pessoal, né? Não quero enganar ninguém, eu ser intransparente. Enfim, vou liberar aqui o pessoal de falar que está com a mãozinha levantada já há um tempo. Então, tem algo esotérico por trás daquela história de Esaú e Jacó na Bíblia, certo? Meu caro, eu não analisei em si, mas eu sei da história, da questão de Jacó enganar o pai para conseguir a bênção do primogênito em si. Provavelmente tem, mas eu sinceramente não sei, não estudei a respeito disso em específico. Posso fazer outra pergunta? Claro, fique à vontade. Qual é o que o Nicolas Tesla tinha falado sobre algo de 3, 6 e 9 ser a chave do universo? Bem, é uma questão interessante, porque você vai ver esses números, geralmente eles estão ligados com a questão do infinito, né, com a questão do cosmos em si, né? Se é a chave do universo não, eu não sei. Talvez não, né? Você vai levar em consideração o contexto, tem que levar em consideração o contexto do indivíduo. Nicolas Tesla também nasceu na modernidade. Na modernidade, todos foram afetados com o pensamento materialista, então, muitas das vezes, o que Nicolas Tesla entende como número já é uma forma distorcida e diminuída do que realmente era o simbolismo numérico, entende? Então, é difícil dizer. É como se ele estivesse olhando para algo espiritual com uma lente manchada, sabe? É a condição do homem moderno. Então, tudo que ele dizer, é a chave do universo, é isso ou aquilo, tem que ter 2 pés atrás, sabe? Porque pode estar distorcido, às vezes não por malícia do Nicolas Tesla, porque algumas coisas ele acertou. Se for ver a questão da energia, né? Tá literalmente ligado com a energia sutis da natureza, sabe? E ele não dava um nome disso.
talvez por um desconhecimento, e ele dava, às vezes, como causa material, entende? Então, enfim, é algo de se observar. Sim, entendi. Obrigado. Nada, meu caro. Agora eu vou Parabéns pela permitir que live aí. eu... Ô, meu caro, eu agradeço. Eu fiz para vocês. Enfim, mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma crítica, algum comentário? Fiquem à vontade. Ninguém será julgado, chamado de Shudra, de Golem ou só de herege. Fiquem à vontade. Seria possível, caso que a pessoa não queira ver nenhuma mídia, consumir nenhuma mídia, seria possível a pessoa aprender um pouco mais sobre esoterismo, observando as fases da Lua e os seus efeitos? Difícil dizer, porque aí dependeria da sua própria inteligência, do seu repertório simbólico, do seu repertório intelectual, por assim dizer. E se você, sei lá, não tiver uma inteligência tão grande, estou te chamando de burro, mas é algo complicado, sabe? Você extrair algo de um símbolo sem ter uma tradição que te antecede, sabe? Que te passa aquele conhecimento. Às vezes, mesmo se você não for iniciado, você não compreende determinadas coisas. Então, é complexo, sabe? Claro, uma forma de você aprender sobre determinados símbolos, tradições, etc., é literalmente você se inserindo em uma tradição, no caso, né? Que aí, sei lá, o sacerdote, o sheik vai te passar aquele conhecimento de maneira oral, né? Aí, literalmente, você vai ver os ritos, você vai ver as cerimônias, etc., e vai aprender alguma coisa. Agora, se eu recomendo você entrar para uma tarica, não sei, cada um faz o que você quiser da sua vida, sabe? Mas é isso, é uma das maneiras. Observar simplesmente é um pouco difícil, é possível sim. Você pode observar pelo menos a questão simbólica da lua e do sol, olhando simplesmente o masculino e o feminino. O ponto de partida você já tem. Eles dizem que o sol é o homem e o feminino é a mulher. Como que você vai estudar isso na prática? Alguém observa o que eles disseram que é. Aí você vai notar semelhanças. Você pode chegar em alguma conclusão com base nisso. Mas tenha um arcabouço anterior, né? Que, sei lá, de alguma tradição. Ajuda. Se você não quiser se prender em uma, veja o que os autores falam. Os perennialistas, os católicos, enfim. Perfeito. Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Sim. É que há um tempo atrás você falou sobre um exercício que era basicamente focar na sua própria existência por algum tempo, só que você, pelo menos eu não encontrei, não falou mais sobre isso. Aí eu queria saber o que resultaria nisso. Eu tentei fazer e foi bem estranho. Ah, sim, que tem que ver o contexto do porquê eu passei esse exercício. Esse exercício era para você reconhecer que há um eu, né? Esse exercício era proposto mais para os sujeitos um pouco mais materialistas que não acreditam em alma ou em eu substancial, né? Aquele eu que transcende o seu corpo, os seus pensamentos, etc. Porque é aquela coisa, né? Nem seus pensamentos são você. Seus pensamentos vêm a todo momento. Às vezes não foi você que colocou isso lá, muitas vezes é isso, né? Estímulos, enfim. Esse exercício tinha como finalidade isso, você reconhecer que tem algo além de você, entende? E quando você faz isso, você observa, caramba, isso aqui é eu realmente. Quem que julga os pensamentos? Quem que observa os pensamentos? É você? É o seu eu real? Quem que escuta a sua voz? Não são os seus ouvidos, é você, sabe? É como se você estivesse se distanciando do seu corpo, né? Como se fosse uma maneira meditativa. E, bem, isso aí quem me ensinou essas coisas aí foi o Pedro. Foi o Pedrão. Eu acho que ele teria mais a comentar a respeito disso. Estaria à vontade, meu caro? Respondeu assim, você pode também falar mais um pouco sobre o exercício da meditação? Porque eu queria aprender a fazê-la, só que eu não sei exatamente como realizá-la. Tipo, se eu simplesmente fico pensando, ou se eu tento não pensar, esse tipo de coisa. Então, há vários tipos de meditações, né? De meditações. Você começa com o básico, né? Você observa seus pensamentos. Isso você já faz, provavelmente. Se você está aqui, provavelmente você já chegou a pensar sobre as coisas. Isso é, de certa forma, meditar, né? Há vários tipos de meditações, como eu disse. O básico, o feijão com arroz, é isso. Sei lá, você fica em um lugar confortável, numa cadeira. Você não precisa ficar em posição de lótus. Não é isso. Sei lá, você pode ficar sentado ou caminhando de maneira automática, né?
fazendo algum exercício também automático, sabe, como tomar banho. Por que nós pensamos muito quando estamos tomando banho? Porque tudo ali está automático, sabe? Você só fica pensando. Já fez aquelas coisas, né, como, sei lá, pegar o sabonete, se lavar, e etc. Tantas vezes que fica automático. Então aí você tem espaço para pensar, né? Isso é uma espécie de meditação, sabe? Realmente é uma espécie de meditação. Então você pode fazer isso de várias maneiras. Agora, aquela questão de não pensar é uma espécie de meditação também, mas que não vai chegar, né, não tem a finalidade de chegar em alguma conclusão a respeito de algum pensamento. Isso é mais uma meditação para te relaxar, sabe? Você está muito nervoso, está com muitos pensamentos, então você tenta não pensar em nada, que dá uma, entre aspas, reset no seu cache, a sua memória RAM, por assim dizer. Entendi, muito obrigado. Nada, meu caro. Vamos ver, tem mais alguém aí que queira fazer alguma pergunta? Aí, que eu só queria recomendar aí a leitura da Alta Vendita, né, para entender mais essa situação da maçonaria em si e da igreja, mas nos tempos modernos, na verdade, não. É um ótimo livro aí, eu recomendo a leitura para os senhores. Tu provavelmente consegue achar um PDF por aí na internet. Comprar um livro físico é meio caro. Que eu sei tem um inglês, só que é bem caro na Amazon, assim. Não é nada barato. Perfeito. E eu lembro que você tinha feito a tradução desse livro aí, como ficou? Qualquer coisa, manda um PDF que você traduziu do inglês. Eu só tô dando umas ajeitadas na tradução, mas eu acho que o bruto já tá traduzido, depois eu posso mandar. Beleza, perfeito. Só contextualizando, esse livro da Alta Bendita é um livro escrito por maçons, ensinando técnicas de infiltração, né? E como que eles utilizaram isso para adentrar várias igrejas católicas. Em resumo, é isso. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Fazer um comentário, alguma crítica? Não encerra a live. Eu acho que não. Contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bem, é isso. Agradeço a presença de todos, né? Especialmente dos indivíduos que ficaram do início ao fim. Vocês são guerreiros. Mais de 1h30. Parabéns, meus caros. Mais uma vez, fico honrados com a presença de vocês. É isso. E tenham todos uma ótima noite.